Você já imaginou descobrir que alguns dos atores mais famosos e milionários da Globo, mesmo depois de décadas de sucesso, novelas inesquecíveis, contratos valiosos e uma vida cercada pela fama, escolheram morar em casas surpreendentemente simples e muito longe do luxo que o público imagina? Pois é exatamente isso que vamos revelar hoje. Por trás das câmeras, dos eventos sofisticados e dos personagens que fizeram história na televisão brasileira, existem artistas que poderiam viver em verdadeiros palácios, mas decidiram seguir um caminho completamente diferente. E algumas dessas escolhas levantaram comentários, críticas e até suspeitas entre os fãs. Será que essa simplicidade é realmente uma opção pessoal? Será uma forma de fugir da exposição? Ou existem histórias escondidas por trás dessas casas que quase ninguém conhece? Hoje vamos entrar nesse universo e descobrir quem são os milionários da Globo que preferem uma vida discreta, quais famosos trocaram mansões e grandes centros urbanos por propriedades mais simples e por que algumas dessas decisões causaram tanta surpresa. Há casos de artistas que acumulam fortunas, mas aparecem vivendo de maneira completamente diferente daquela que muitos esperariam de uma celebridade. E quando determinados detalhes sobre patrimônio, estilo de vida e escolhas pessoais vieram a público, muita gente ficou sem entender nada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. A sua inscrição e o seu like são muito importantes porque mostram ao YouTube que este conteúdo merece ser recomendado para mais pessoas, ajudando diretamente o canal a continuar trazendo novas histórias e curiosidades. Comente aqui embaixo qual destas histórias mais surpreendeu você, porque queremos saber a sua opinião. E não saia antes do final, porque vamos avançar dos casos curiosos para os mais inesperados, revelando detalhes que mostram como fama e fortuna nem sempre significam ostentação. Prepare-se, porque a última revelação desta lista poderá mudar completamente a maneira como você enxerga a vida de um grande nome da televisão e vai deixar você impactado. Felipe Martins é um ator brasileiro conhecido por uma longa trajetória na televisão, especialmente por trabalhos realizados em novelas e outras produções que marcaram diferentes fases da teledramaturgia. Ao longo da carreira, conquistou o reconhecimento do público interpretando personagens variados, mas sempre manteve a vida pessoal de maneira bastante discreta. Diferentemente de muitas celebridades que atualmente mostram casas, viagens e bens materiais nas redes sociais, Felipe Martins não costuma transformar a sua intimidade numa vitrine. Por esse motivo, existem poucas informações realmente confiáveis sobre a residência onde vive atualmente, o tamanho da sua casa ou o valor do seu patrimônio. Também não seria correto afirmar que ele é milionário ou que mora numa casa humilde sem documentos ou declarações que comprovem essas informações. O que chama a atenção no seu caso é justamente essa capacidade de separar a profissão da vida particular. Mesmo tendo trabalhado durante muitos anos diante das câmaras e participado de produções conhecidas pelo grande público, Felipe conseguiu permanecer longe da exposição constante que acompanha muitas estrelas. Essa postura mais reservada ajuda a criar curiosidade sobre a sua rotina, mas também merece ser respeitada. No fim das contas, a história de Felipe Martins mostra que um artista pode ser conhecido por milhares de pessoas e ainda assim escolher uma vida pessoal tranquila, preservando a própria casa, os hábitos e a família dos holofotes. Lúcia Veríssimo é uma atriz brasileira que marcou presença na televisão, no cinema e no teatro, tornando-se especialmente conhecida pelas novelas que protagonizou e pelos papéis de destaque que interpretou ao longo da carreira. Nascida no Rio de Janeiro, ela conquistou grande popularidade principalmente durante as décadas de 1980 e 1990, período em que apareceu em produções de grande audiência e se tornou um rosto bastante conhecido do público. Apesar do sucesso diante das câmaras, Lúcia construiu com o passar dos anos uma vida muito ligada à natureza e aos animais, especialmente aos cavalos, que estão entre as suas grandes paixões. A atriz passou a dedicar boa parte do seu tempo à vida no campo,
encontrando numa propriedade rural uma rotina mais tranquila e distante da agitação dos grandes centros urbanos. Essa mudança, porém, não significou simplesmente abandonar a carreira artística. Lúcia também se interessou por outras formas de expressão, incluindo projetos ligados ao cinema, à produção audiovisual e à escrita. Fora das novelas, sempre chamou atenção pela personalidade forte, pela independência e pela maneira direta de falar sobre as suas escolhas. A vida rural tornou-se uma parte importante da sua identidade, proporcionando maior contato com os animais, a vegetação e tarefas do cotidiano, que pouco lembram o glamour normalmente associado às estrelas da televisão. Depois de tantos anos de exposição pública, Lúcia Veríssimo encontrou no campo uma maneira diferente de aproveitar a vida, valorizando a tranquilidade, a liberdade e a proximidade com a natureza, sem precisar transformar cada momento da sua intimidade num espetáculo para o público. Marcelo Novaes é um dos atores mais conhecidos da televisão brasileira e, apesar de ter passado décadas em novelas de grande sucesso, mantém uma relação especial com uma vida mais tranquila e próxima da natureza. O ator possui um sítio em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, lugar que já fazia parte da sua história muito antes da fama. Marcelo frequentava a propriedade desde a adolescência, quando o espaço ainda pertencia a um tio, e anos mais tarde teve a oportunidade de comprá-lo. Durante a pandemia, essa ligação ficou ainda mais forte, pois ele passou um longo período no sítio e aproveitou para desacelerar a rotina. A propriedade conta com bastante área verde e elementos típicos da vida no campo, como horta orgânica, galinhas e água de nascente. Marcelo também gosta de realizar trabalhos manuais e possui um espaço onde pode mexer com ferramentas e dedicar-se aos seus próprios projetos. Essa rotina mostra um lado bastante diferente daquele que o público se habituou a ver nas novelas. Longe dos estúdios, das festas e dos eventos, o ator parece valorizar atividades simples, o contato com a terra e os momentos de sossego. Mesmo tendo construído uma carreira de sucesso e alcançado grande reconhecimento, Marcelo Novaes encontrou no interior uma forma mais reservada e tranquila de aproveitar a vida. Neuza Borges é uma atriz brasileira com uma longa e respeitada trajetória na televisão, no cinema e no teatro, tendo ficado conhecida do grande público por participar de diversas novelas de sucesso, especialmente na Globo. Ao longo da carreira, ela interpretou personagens marcantes em produções como O Clone, Caminho das Índias, Salve Jorge e muitas outras, conquistando reconhecimento pelo seu talento e pela personalidade forte diante das câmeras. Apesar de ter trabalhado durante décadas na televisão, a vida de Neuza Borges nem sempre foi cercada pelo conforto que muitas pessoas imaginam existir na rotina dos artistas famosos. A atriz já falou publicamente sobre períodos de dificuldades financeiras e sobre momentos em que ficou sem contratos importantes, mostrando que fama e estabilidade econômica nem sempre caminham juntas. A sua própria moradia também já apareceu nas notícias por motivos delicados. Em determinado período, Neuza relatou problemas num apartamento onde vivia no Rio de Janeiro, incluindo questões estruturais e elétricas, além das dificuldades que enfrentava para negociar o imóvel. A história de Neuza Borges chama a atenção justamente porque apresenta um lado pouco mostrado da televisão brasileira. Mesmo sendo reconhecida nas ruas e tendo participado de grandes produções, ela precisou enfrentar desafios bastante comuns na vida de muitas pessoas. Ainda assim, continuou ligada à profissão e manteve uma relação muito especial com o público, tornando-se uma veterana querida e uma figura importante da dramaturgia brasileira. Guilherme Fontes é um daqueles atores que marcaram uma geração da televisão brasileira e que, fora das câmaras, mantém uma rotina bem mais reservada do que muitas pessoas poderiam imaginar. Nascido no Rio de Janeiro, ele ganhou grande projeção ainda jovem e participou de várias produções conhecidas, mas um dos papéis mais lembrados da sua carreira é, sem dúvida, Alexandre, de A Viagem,
novela exibida pela Globo em 1994. O personagem tornou-se tão marcante que continua sendo associado ao ator décadas depois. Longe dos estúdios, Guilherme escolheu viver cercado pela natureza, embora continue no Rio de Janeiro. O ator mora há mais de 3 décadas numa propriedade no Alto da Gávea, próxima da Floresta da Tijuca, e essa localização faz com que o seu cotidiano seja bastante diferente daquele que normalmente imaginamos para uma celebridade. A vegetação está muito presente ao redor da residência e animais silvestres podem aparecer nas proximidades, incluindo macacos, tucanos, lagartos, sapos e até cobras. Guilherme comprou o terreno no início da década de 1990 e construiu ali um espaço onde conseguiu combinar a proximidade da cidade com a tranquilidade proporcionada pela floresta. Outro detalhe interessante é a maneira simples como ele encara determinadas tarefas domésticas. O ator já contou publicamente que não gosta de viver cercado por uma grande estrutura de funcionários e que procura cuidar pessoalmente de várias atividades do dia a dia. Cozinhar, lavar roupas e organizar a própria casa fazem parte da sua rotina, embora possa contar com ajuda para determinados serviços, especialmente os relacionados com a manutenção da propriedade e do jardim. Isso não significa que Guilherme Fontes viva numa casa humilde ou que tenha dificuldades financeiras, algo que não seria correto afirmar sem informações concretas. O que chama a atenção é justamente o contraste entre uma carreira de grande visibilidade e uma vida pessoal relativamente discreta. Depois de tantos anos sendo reconhecido nas ruas e lembrado pelos seus personagens, Guilherme parece valorizar a independência, a privacidade e o contato com a natureza. A sua história mostra que viver longe da ostentação não significa necessariamente abrir mão do conforto. Para algumas pessoas, significa simplesmente preferir uma casa tranquila, cuidar das próprias coisas e acordar rodeado pelo verde, em vez de transformar a residência numa vitrine de luxo. Suzy Rego é uma atriz brasileira que construiu uma carreira longa e respeitada na televisão, no teatro e em outras produções artísticas. Ela ganhou grande projeção nacional no final dos anos 1980, quando começou a aparecer em novelas da Globo, chamando atenção não apenas pela beleza, mas também pela presença marcante diante das câmeras. Ao longo dos anos, participou de diferentes novelas e interpretou personagens bastante variados, conseguindo permanecer conhecida mesmo com as mudanças de geração na televisão brasileira. Fora das câmeras, Suzy costuma preservar bastante a sua vida pessoal e não é uma celebridade conhecida por transformar a própria casa ou os seus bens numa demonstração constante de luxo. Ela é casada com o ator Fernando Vieira e tornou-se mãe de gêmeos, experiência que passou a ocupar um espaço importante na sua vida familiar. Suzy também já falou publicamente sobre temas ligados à carreira, à maternidade, às mudanças do corpo e à passagem do tempo, geralmente tratando essas questões de maneira bastante natural. Apesar de ter vivido décadas no meio artístico, mantém uma imagem mais discreta quando comparada com famosos que exibem diariamente carros, viagens, roupas caras e detalhes das suas residências nas redes sociais. É importante, porém, não confundir discrição com falta de dinheiro ou afirmar que a atriz vive numa casa humilde sem provas. Não existem informações públicas suficientemente confiáveis para determinar o seu patrimônio ou classificá-la como milionária. O que podemos dizer com mais segurança é que Suzy Rego construiu uma trajetória sólida e conseguiu conciliar a profissão de atriz com uma vida familiar relativamente protegida da exposição, mostrando que é possível ser uma figura conhecida do público sem transformar todos os detalhes da vida privada num espetáculo. Almir Sater é um daqueles artistas que parecem ter levado para a vida real a tranquilidade e a ligação com a natureza que tantas vezes vemos nos seus personagens. Nascido em Campo Grande, no atual Mato Grosso do Sul, ele construiu uma carreira de enorme reconhecimento como cantor, compositor, violeiro e ator, tornando-se especialmente conhecido pela sua relação com a cultura pantaneira.
Na televisão, participou de produções marcantes como Pantanal, Ana Raio e Zé Trovão. E anos mais tarde, O Rei do Gado, além de regressar ao universo de Pantanal na versão produzida pela Globo em 2022. Fora das câmaras, Almir mantém uma forte ligação com o campo e possui uma propriedade rural no Pantanal, onde encontra uma rotina muito diferente da agitação das grandes cidades. A natureza, os animais, a vida na fazenda e, claro, a inseparável viola fazem parte desse universo. Apesar de décadas de sucesso e de ser um dos músicos mais respeitados do Brasil, Almir Sater construiu uma imagem pública marcada muito mais pela simplicidade e pela discrição do que pela ostentação. A sua relação com o Pantanal também vai muito além de um cenário bonito para fotografias, pois está diretamente ligada à sua história, à sua música e à maneira como escolheu viver. É justamente esse contraste que chama a atenção. Enquanto muitas celebridades associam sucesso a mansões urbanas e uma rotina de luxo, Almir parece valorizar outra espécie de riqueza, formada pelo contato com a terra, pela tranquilidade, pela música e pela liberdade de viver perto da natureza. Narjara Tureta é uma atriz brasileira que ficou conhecida ainda muito jovem e construiu uma trajetória marcada tanto pelo sucesso na televisão quanto por momentos de grandes dificuldades fora das câmaras. Ela ganhou projeção nacional ao interpretar Elisa na série Malu Mulher, exibida pela Globo no final dos anos 1970, trabalhando ao lado de Regina Duarte e tornando-se um rosto conhecido do público. Ao longo dos anos, Narjara participou de diferentes novelas e produções televisivas, mas a carreira artística nem sempre lhe garantiu estabilidade financeira. Um dos episódios mais marcantes aconteceu quando, durante um período de poucas oportunidades como atriz, ela passou a vender água de coco numa rua de Copacabana, no Rio de Janeiro, para conseguir pagar as despesas. Narjara falou sobre essa fase publicamente e nunca escondeu que enfrentou dificuldades. Mais tarde, conseguiu regressar às novelas e participou de Salve Jorge, exibida pela Globo entre 2012 e 2013. Naquela época, contou que vivia com a mãe num apartamento alugado em Copacabana e que sonhava em conseguir sair do aluguel. A história de Narjara é interessante justamente porque mostra um lado pouco comentado da profissão de ator. Estar numa novela de sucesso e ser reconhecido nas ruas não significa necessariamente possuir uma grande fortuna. No caso dela, houve períodos de fama, ausência de trabalho, dificuldades financeiras e recomeços. Mesmo diante dessas mudanças, Narjara continuou ligada à atuação e mostrou disposição para reconstruir a carreira, tornando a sua trajetória um exemplo de persistência num meio profissional bastante instável. Ari Fontoura é um dos atores mais queridos e experientes da televisão brasileira, com uma carreira que atravessa várias décadas e reúne trabalhos marcantes no teatro, no cinema e principalmente nas novelas. Fora das câmaras, o veterano mantém uma vida mais reservada e encontrou na sua casa, localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, um espaço cheio de histórias e recordações. A residência possui ambientes amplos, varanda, jardim, escritório e uma biblioteca onde Ari guarda muitos livros e objetos acumulados durante a sua longa trajetória artística. Fotografias, prêmios e lembranças ajudam a contar diferentes momentos da sua vida e fazem com que o imóvel tenha um caráter muito pessoal. A história da propriedade também tem uma curiosidade impressionante. Quando adquiriu o terreno, Ari inicialmente construiu uma casa pré-fabricada, mas fortes chuvas atingiram a região e aquela primeira construção acabou por desabar. Posteriormente, uma nova residência foi construída no local. Apesar de todo o reconhecimento conquistado na televisão, Ari Fontoura chama a atenção pela maneira descontraída e bem-humorada como leva a vida. Nos últimos anos, inclusive, conquistou um novo público através das redes sociais, mostrando situações do cotidiano com muito humor. Por isso, mais do que apresentar a sua residência como uma simples demonstração de riqueza,
faz mais sentido enxergá-la como um lugar confortável e cheio de memórias, onde um dos grandes veteranos da televisão brasileira guarda lembranças de uma carreira que atravessou gerações. Lucélia Santos é uma das atrizes brasileiras que alcançaram maior reconhecimento internacional, especialmente graças ao enorme sucesso da novela Escrava Isaura, exibida originalmente pela Globo na década de 1970. Interpretando a protagonista Isaura, Lucélia conquistou o público brasileiro e tornou-se conhecida em vários países onde a novela foi transmitida, transformando-se num dos rostos mais reconhecidos da televisão brasileira no exterior. Apesar de toda essa fama, a trajetória de Lucélia nunca ficou limitada ao universo das novelas. Ao longo dos anos, ela também trabalhou no cinema, no teatro e na direção, além de se envolver em projetos culturais e questões relacionadas com a preservação ambiental. Fora das câmaras, Lucélia costuma preservar bastante a sua intimidade e não é conhecida por transformar a própria casa ou os seus bens numa vitrine de ostentação. Essa característica chama a atenção porque estamos falando de uma artista que experimentou um nível de popularidade que poucos atores brasileiros conseguiram alcançar fora do país. Ao contrário de muitas celebridades atuais que mostram constantemente casas, viagens e objetos caros nas redes sociais, Lucélia mantém grande parte da sua vida pessoal longe dos holofotes. Também é importante ter cuidado com informações sobre a sua suposta fortuna ou sobre o valor da sua residência, pois não existem dados patrimoniais públicos suficientemente seguros para afirmar que ela seja milionária ou determinar quanto possui. O que podemos dizer com segurança é que Lucélia Santos construiu uma carreira longa, tornou-se um nome histórico da dramaturgia brasileira e, mesmo depois de alcançar enorme reconhecimento, continua sendo uma personalidade relativamente discreta quando o assunto é a sua vida particular. Bianca Bin e Sérgio Guizé formam um dos casais mais conhecidos da televisão brasileira e, apesar do sucesso conquistado nas novelas, escolheram construir uma rotina mais tranquila e próxima da natureza. Os dois aproximaram-se durante os trabalhos na novela O Outro Lado do Paraíso e, longe das câmaras, passaram a valorizar cada vez mais uma vida reservada. O casal escolheu viver numa propriedade em Indaiatuba, no interior de São Paulo, deixando para trás boa parte da agitação dos grandes centros urbanos. A escolha da região também teve influência de Lima Duarte, que já vivia em Indaiatuba e apresentou a Sérgio Guizé as qualidades do lugar. A propriedade de Bianca e Sérgio é cercada por bastante vegetação e oferece espaço para o casal manter contato diário com plantas e animais. Bianca já contou publicamente que essa mudança estava relacionada com a procura por maior qualidade de vida, tranquilidade e autoconhecimento. A rotina dos dois inclui atividades simples, como cuidar das plantas, aproveitar o jardim, estudar, pintar e desfrutar do silêncio proporcionado pelo interior. Isso não significa necessariamente que vivam numa casa humilde ou que tenham abandonado todo o conforto conquistado com as suas carreiras. O que chama a atenção é a opção por uma vida menos voltada para a ostentação e mais ligada ao sossego e à natureza. Mesmo continuando envolvidos em projetos artísticos, Bianca Bin e Sérgio Guizé mostram que é possível conciliar uma carreira de grande visibilidade com uma vida pessoal discreta, encontrando no interior um refúgio para descansar da exposição e aproveitar momentos longe dos holofotes. Miguel Falabella é um dos nomes mais conhecidos e versáteis da televisão, do teatro e do entretenimento brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, ele construiu uma carreira que vai muito além da atuação, destacando-se também como autor, diretor, dramaturgo e apresentador. Para muita gente, uma das suas personagens mais inesquecíveis é Caco Antibes, do humorístico Sai de Baixo, um homem extravagante, arrogante e completamente obcecado por dinheiro e status social. Na vida real, porém, Miguel Falabella costuma preservar bastante a sua intimidade e não faz da própria casa uma exposição permanente para o público.
Ao longo de décadas de carreira, participou de novelas, séries, programas humorísticos, peças e musicais, além de escrever e dirigir diferentes produções. Falabella também ficou marcado pela passagem como apresentador do Vídeo Show, onde conquistou o público com a sua maneira espontânea e bem-humorada de comentar o universo da televisão. Apesar de toda a fama conquistada, informações detalhadas e verificadas sobre a sua residência atual e o seu patrimônio pessoal são relativamente limitadas, por isso não é correto afirmar sem provas que ele vive numa casa simples ou revelar valores de uma suposta fortuna. O que se pode destacar é justamente a diferença entre a enorme exposição profissional e a discrição mantida na vida particular. Miguel Falabella tornou-se uma personalidade reconhecida nacionalmente, sem precisar transformar todos os detalhes da sua rotina doméstica em conteúdo público, mostrando que é perfeitamente possível passar décadas sob os holofotes e ainda preservar uma parte importante da vida longe das câmeras. Maria Gladys é uma atriz brasileira conhecida pela sua personalidade espontânea, irreverente e por uma longa trajetória no cinema e na televisão. Nascida no Rio de Janeiro em 1939, ela iniciou a carreira artística ainda jovem e tornou-se um rosto conhecido em diferentes gerações de produções brasileiras. Ao longo dos anos, participou de filmes, novelas e séries, trabalhando com importantes nomes do audiovisual e construindo personagens marcantes, muitas vezes com aquele jeito natural e divertido que se tornou uma das suas características. Apesar de ter alcançado fama e reconhecimento, a vida de Maria Gladys nem sempre foi cercada pelo conforto que muita gente costuma associar aos artistas de televisão. A atriz já falou publicamente sobre dificuldades financeiras e sobre períodos em que precisou adaptar o seu estilo de vida. Em determinado momento, deixou o Rio de Janeiro e passou a viver em Santa Rita do Jacutinga, no interior de Minas Gerais, procurando tranquilidade e um custo de vida mais acessível. A residência onde viveu tinha uma atmosfera bastante simples e rústica, cercada pela natureza, com varanda, tijolos aparentes e uma bela paisagem rural ao redor. Essa mudança mostrou um lado muito diferente daquele universo de mansões e ostentação frequentemente associado às celebridades. Maria Gladys também é mãe de Maria Teresa Mello e avó da atriz britânica Mia Goth, que construiu uma carreira internacional no cinema. Mesmo enfrentando altos e baixos profissionais e financeiros, Maria Gladys permanece uma figura muito querida e singular da cultura brasileira, conhecida por falar de maneira franca sobre a própria vida e por demonstrar que uma longa carreira artística pode ser feita não apenas de glamour, mas também de desafios, mudanças e recomeços. Tony Ramos é um dos atores mais respeitados e conhecidos da televisão brasileira, com uma carreira construída ao longo de várias décadas no teatro, no cinema e principalmente nas novelas. Apesar de toda essa fama, ele sempre procurou manter a vida pessoal longe da exposição exagerada e preservar a intimidade da família. Tony é casado com Lidiane Barbosa desde 1969, e essa longa relação tornou-se uma das características mais conhecidas da sua vida fora das câmaras. Quando o assunto é a sua casa, o ator prefere a discrição e não costuma transformar a residência num cenário para mostrar riqueza, decoração ou bens pessoais ao público. Em entrevistas, Tony Ramos já demonstrou que encara a profissão com naturalidade e que não se identifica muito com a ideia de glamour que costuma acompanhar a vida de uma grande estrela. Isso não significa necessariamente que a sua residência seja pequena ou humilde, pois não existem informações públicas suficientes para fazer essa afirmação com segurança. O que podemos dizer é que Tony prefere uma rotina reservada e aparentemente valoriza muito mais a família, o trabalho e a privacidade do que a necessidade de exibir aquilo que conquistou. Essa postura chama ainda mais atenção quando lembramos o tamanho da sua trajetória. Tony participou de inúmeras produções de sucesso, interpretou protagonistas e vilões marcantes e tornou-se um rosto familiar para diferentes gerações de brasileiros.
Mesmo com tamanho reconhecimento, conseguiu separar bastante bem o artista famoso do homem que volta para casa depois das gravações. Talvez esteja justamente aí uma das curiosidades mais interessantes sobre Tony Ramos. Enquanto muitas celebridades transformam as próprias casas em parte da sua imagem pública, ele prefere manter a porta fechada e deixar que o público conheça principalmente aquilo que sempre fez melhor, o seu trabalho como ator. Lima Duarte é um dos nomes mais importantes e respeitados da história da televisão brasileira. Nascido em Minas Gerais, o ator construiu uma carreira que atravessou várias gerações e ficou marcado por personagens inesquecíveis em novelas e séries. Apesar de toda essa fama, Lima Duarte escolheu uma rotina bastante afastada da agitação normalmente associada às grandes celebridades. Durante muitos anos encontrou no seu sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo, um lugar especial para descansar, aproveitar a natureza e guardar as lembranças de uma vida inteira. A propriedade tornou-se conhecida pela grande quantidade de árvores e pela atmosfera tranquila do campo. Um dos detalhes mais emocionantes é o hábito que Lima desenvolveu de plantar árvores em homenagem a amigos queridos que morreram, transformando partes do terreno numa espécie de memorial vivo das pessoas que fizeram parte da sua história. O ator também criou uma forte ligação com Indaiatuba e chegou a incentivar outros artistas a conhecerem a região, como Sérgio Guizé e Bianca Bin, que posteriormente escolheram viver no interior. Longe dos estúdios e dos grandes eventos, Lima Duarte encontrou prazer numa rotina mais reservada, cercada de verde, silêncio e recordações. É um contraste interessante com a dimensão da sua carreira, pois estamos falando de um artista que participou de momentos fundamentais da dramaturgia brasileira e conquistou enorme reconhecimento profissional. A história de Lima Duarte mostra que, depois de décadas sob os holofotes, tranquilidade, privacidade, natureza e boas lembranças podem tornar-se alguns dos maiores luxos da vida, e depois de conhecer todas essas histórias, fica claro que a vida dos grandes nomes da televisão pode ser muito diferente daquela que imaginamos quando os vemos diante das câmeras. Alguns artistas conquistaram sucesso e reconhecimento, mas preferiram trocar a agitação das grandes cidades pela tranquilidade de sítios, fazendas e casas cercadas pela natureza. Outros simplesmente escolheram preservar a intimidade e manter uma rotina discreta, sem transformar aquilo que possuem numa vitrine de ostentação. E também vimos histórias de atores que, apesar da fama, passaram por dificuldades financeiras, mostrando que aparecer durante muitos anos na televisão não significa necessariamente possuir uma fortuna. No final das contas, cada um encontrou uma maneira diferente de viver longe dos holofotes. Agora queremos saber a sua opinião. Qual destes famosos mais surpreendeu você? Você trocaria uma mansão luxuosa por uma vida tranquila no campo? Conte para a gente nos comentários. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias e curiosidades sobre os grandes nomes da televisão brasileira. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.